Está no ar pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira, você vai amar. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim explicar para vocês como você pode resolver a sua insegurança, de onde vem essa insegurança toda que você sente. Você já parou para pensar? Gente, quando a pessoa se sente insegura, é porque ela, na verdade, acredita que ela não pode ser aquilo que realmente ela é. A insegurança, ela vem de um fundo emocional onde a pessoa vivenciou algo que disse para ela emocionalmente um dia que ela não pode ser. Então as pessoas que elas não conseguem, as pessoas que não conseguem ser aquilo que realmente gostariam de ser, são pessoas que se equivocaram nesse entendimento. Então como isso funciona, Cristina? Por que eu me equivoquei então e eu acho que eu não posso ser? Na verdade, não é que você se equivocou. Circunstâncias aconteceram na sua vida e fizeram com que você não achasse que pode ser. Olha que interessante. Então, como que funciona isso? Gente, para que uma pessoa seja bem-sucedida e para que ela consiga coisas bem interessantes na vida dela, ela precisa sentir lá dentro, nos próprios sentimentos, que ela pode ser aquilo que ela quer ser. Então, quando a pessoa ela sente que ela pode ser, ela também sente que ela pode conseguir e geralmente essa pessoa consegue. Agora, quando a pessoa sente que ela não pode ser, ela tem muita a questão teórica à volta dela, onde ela acredita de alguma forma que ela pode ser, mas ela não sente que pode ser. Olha a diferença. Quando a pessoa sente lá no fundo que não dá, realmente ela não consegue. E esse sentimento, ele é criado um dia. Como ele é criado? Em algum tipo de circunstância onde disseram para você que você não podia, que você não tinha o direito de ser, ou que para você, no seu caso específico da sua família, algo era muito difícil, ou seja, os outros podem e eu não posso, as outras famílias podem e eu não posso. Então, é um sentimento equivocado. Geralmente é lá na infância que é criado esse sentimento, onde a criança ouve muitas e muitas vezes que ela não pode, que ela não deve, que não é bom, que ela não deve nem tentar, ou que os outros têm mais sorte que ela e a própria família. Então, a criança, ela cresce com aquela ideia de que eu não posso ser, os outros podem. Em outras circunstâncias, essas ideias elas são criadas porque a criança ouve, quando ela é pequena, muitos nãos, e são aqueles nãos que são ditos da boca para fora, né? Simplesmente não são nãos que tem explicação por trás. A criança simplesmente ouve os nãos e não entende o porquê que ela ouve tantos nãos. E aí o que acontece? Chega uma hora que a criança se conforma. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho o direito de ser. Então, essa criança começa a se conformar com isso, geralmente vira um adolescente, um adulto, que vai para uma vida básica, que vai para uma vida onde ele acredita que é a única coisa que dá. Então, é aquela pessoa que entra numa faculdade ou faz um curso que é o que dá, ou aquele curso que está mais próximo à casa, ou aquele que é possível pagar, ou aquele que é, de alguma forma, mais prático. Por quê? Porque aquela pessoa ela já se conformou internamente que ser realmente quem ela gostaria de ser não é para ela. Se esse é o seu caso, entenda uma coisa. Foi criada essa ideia dentro de você. Agora, essa ideia, ela se cristalizou e ela virou uma crença. Ela virou um paradigma na sua vida. E a gente precisa quebrar esses paradigmas entendendo como fazer isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte.
Se você não consegue coisas interessantes na sua vida, coisas que você realmente gostaria, é porque você não entendeu ainda como conseguir. Por quê? Porque você tenta da forma que é a única forma que você consegue. E essa única forma que você consegue, que você tenta, vem de uma fonte. Que fonte é essa? Gente, vocês se alimentam de fontes, e essas fontes vêm através do conhecimento das pessoas que estavam à sua volta quando você era criança, quando você era adolescente, que ainda estão à sua volta hoje na sua vida. Então, o que acontece? As pessoas, elas não percebem que elas criam dentro delas uma sensação de que não dá, que é impossível ou que elas não merecem, mas elas não percebem que, na verdade, não é nada disso. O que acontece é que elas acreditam que não dá e que não podem e que não conseguem e que não merecem. Por quê? Porque a fonte que elas usam é curta. O que é uma fonte curta? É quando a pessoa tenta e não consegue, mas ela não percebe que ela tenta da forma errada, ou ela tenta com um conhecimento que ela tem, que é, na maioria das vezes, insuficiente para ela passar de fase, e ela busca também ajuda e informações das pessoas que estão à volta e que, na maioria das vezes, também não conseguem. É aquela velha história. Você está ali no seu ambiente, convivendo com pessoas diariamente que também não conseguem ou que também têm um entendimento curto a respeito de certas coisas. Então, esses modelos que você copia, esses conselhos que você recebe, eles fazem você chegar somente até um ponto. Ou seja, você não passa desse patamar porque você não entendeu como ir adiante. Então, olha que interessante, quando as pessoas chegam para fazer lá o processo de transformação que eu faço ao longo das 10 semanas, e nesse processo eu utilizo principalmente a hipnose, que corta caminho, eu já vou explicar daqui a pouco como é esse processo. O que acontece? Eu faço a pessoa simplesmente pular de fase. Por quê? Porque ela não percebe que ela está bebendo de uma fonte e continua bebendo daquela fonte, que é uma fonte que está faltando algo. Quando ela se permite ser, e essa permissão de ser, essa permissão que precisa nascer dentro da pessoa, onde ela vai sentir que ela pode tomar atitudes novas, que ela pode ir além, que ela pode buscar resultados diferentes, o que acontece com essa pessoa? Ela passa a sentir diferente. Então, toda essa transformação que nós vamos fazer ao longo das 10 semanas, ela é baseada na sensação do sentir diferente. Então, que sensações que eu tiro e que sensações que eu crio? Porque são trocas. Então, a pessoa tem medos, ela tem insegurança, ela tem frustrações, ela tem memórias, né, que ficam realmente nas memórias celulares dela, onde ela passou a acreditar que realmente ela não pode, no caso dela é difícil, que ela já tentou várias vezes, ou seja, todas essas memórias que ela tem a respeito do ir, do tentar, são memórias que falharam. Então, o que acontece? Eu tiro essas memórias e eu substituo essas memórias por novas ideias, novas crenças, novos paradigmas. E eu faço isso de uma forma bem interessante, porque eu criei um método para isso. Nesse método eu utilizo principalmente a hipnose, eu utilizo também todo o trabalho, muitas vezes em conjunto ali, um trabalho da terapia mesmo, até do trabalho energético, se for necessário, para que a pessoa pule dessa fase. Gente, a hipnose, ela corta caminho. Por quê? Porque na hipnose, eu passo por cima do consciente e vou no inconsciente diretamente, eu modifico lá o sentimento. Então, quando a pessoa, ela é, por exemplo, insegura ou tem medo de algo, e eu mudo esse sentimento, eu tiro esse sentimento da frente, daqueles momentos onde ela sempre reage de uma determinada forma, porque ela tem uma memória a respeito daquilo. Então, quando acontece uma situação onde ela normalmente sente medo, aquela memória age em primeiro lugar. Quando eu mudo essa memória de lugar, boto ela lá para a periferia e eu trago para aquilo que é mais importante na pessoa, que eu trago a segurança, o que acontece? A pessoa, quando ela se vê novamente naquela situação, ela passa então a reagir diferente. Então, eu trabalho com sentimentos de dentro para fora. Fora isso, a gente vai trabalhar num processo onde eu vou te explicar o que você precisa fazer, como agir corretamente perante as situações. Eu me especializei em relacionamentos, trato bastante casais, trato bastante
adolescentes, pessoas que têm problemas com os outros. Por quê? A gente precisa entender que se relacionar é uma arte. Se a gente não entender como se relacionar com o nosso mundo, a nossa volta, e principalmente consigo mesmo, né, com nós mesmos, a gente não faz nada. Então, eu vou ensinar você ao longo desse processo de 10 semanas a como se comportar de uma forma diferente para obter resultados diferentes, né? Lembra que se você continuar fazendo tudo da mesma forma, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. E além disso, eu vou mudar os sentimentos dentro de você. Você vai passar a ter um sentimento diferente a respeito desse ser que você é, a respeito do poder ser quem você deseja ser. E aí você vai passar a ter atitudes bastante diferentes na sua vida. É muito interessante como funciona esse processo. Gente, olha lá nos meus sites, no meu site, desculpa. Eu sou Cristina Long e as pessoas mandam bastante depoimentos de como funcionam essas transformações. E o que elas mais contam é assim: Cristina, eu não sei o que aconteceu direito, mas eu mudei, eu tomei a certa atitude que eu precisava tomar há muito tempo, eu consegui aquela promoção que eu precisava, eu consegui resolver tal coisa que eu não resolvia há anos, eu consegui finalmente me sentir bem, eu consegui fazer o que eu precisava. Hoje uma moça me falou, olha, finalmente eu estou conseguindo dizer não, eu estou conseguindo selecionar o que é realmente importante na minha vida. Eu não fazia isso, eu simplesmente aceitava tudo isso. Então é um processo delicioso, porque a partir do momento em que você se sentir pleno, se você se sentir, a partir do momento que você se sentir capaz de ser você, os resultados começam a aparecer na sua vida. É muito interessante o processo. Gente, manda um WhatsApp pra gente, que eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 9657748. Então, manda lá um oi, fala, Cristina, eu quero saber sobre o processo de 10 semanas, que eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo. 969657748. E o telefone do consultório, você pode ligar amanhã, depois das 9, a minha secretária vai te atender. 4327-4301. 4327-4301. Olha só, ter a permissão para ser significa também entender como o mundo à volta funciona. Por quê? Porque essa permissão ela não vai vir dos outros. E as pessoas esperam muito que as pessoas as apoiem. Elas esperam muito que as pessoas aplaudam aquilo que elas fazem. Elas esperam muito que as pessoas andem com elas. Gente, não acontece assim. Para que você faça a sua vida acontecer, você precisa entender que você vai precisar ficar 100% responsável pela transformação que você quer fazer na sua vida. Agora, o que acontece muito é que as pessoas usam muitas desculpas. Eu não consigo, porque não dá, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho filhos, porque eu não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo. Gente, todo mundo tem problemas, todo mundo tem questões, todo mundo tem família, praticamente todo mundo tem questões relacionadas ao tempo. A questão é como você vai se relacionar com as questões que você tem e tirar isso de letra. E eu vou ensinar isso para você, eu vou te ensinar como resolver as suas questões diárias com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, com as pessoas que trabalham com você. Eu vou te ensinar como você vai ver a sua própria vida de hoje em diante, como você vai dar significados diferentes para aquilo que aconteceu na sua vida. Gente, eu sou uma maior testemunha disso. Eu passei por tantas coisas na minha vida. Para quem me acompanha há bastante tempo aqui na rádio, sabe, né, que eu recomecei do zero quando eu cheguei ao Brasil há 4 anos atrás. Literalmente eu tinha R$500 no bolso e eu recomecei do zero e eu estou firme e forte aqui hoje. Ou seja, eu entendi o que eu precisava fazer. E eu explico isso para as pessoas, eu ensino isso para as pessoas e elas fazem, elas voltam, depois de 2, 3 sessões, elas falam, Cris, está funcionando, Cris, aconteceu, Cris, a transformação já aconteceu. Gente, é tão delicioso ouvir das pessoas que elas mudaram, é tão legal. Eu, ao longo desses anos, eu estou há 21 anos, esse ano, trabalhando como terapeuta, eu me especializei em pessoas com traumas, com travas na vida, ou seja, pessoas que não conseguem passar para a próxima fase, pessoas que tentam e se veem mais uma vez no mesmo lugar. Então essas pessoas, quando elas chegam lá no consultório, só de observá-las eu já vou percebendo ali onde eu preciso trabalhar com elas, e aí eu vou trabalhando com todas essas ferramentas que eu tenho, como eu disse antes, principalmente a hipnose, para que a pessoa chegue onde ela precisa.
Gente, com a hipnose a gente corta caminho. A hipnose trabalha dentro do seu inconsciente. Você em nenhum momento fica inconsciente, mas eu vou trabalhar com você através de imagens, onde você não vai conseguir colocar obstáculos, porque você não vai entender exatamente o que eu tô fazendo. Você vai ouvir coisas, você vai relaxar, é divertido, é interessante. E o mais legal da história, o mais legal de tudo é que você vai voltar depois de 1, 2 semanas, 3 semanas, dependendo muito do caso, e vai falar: Cris, já mudei. Cris, já tá funcionando. Cris, a transformação está acontecendo. Olha lá nos depoimentos que você vai entender do que eu estou falando. O meu site é cristinalong.com.br. Se você está dirigindo no momento e não pode anotar, lembra que quando você chegar na frente do seu computador, você vai lembrar: olha, eu preciso ver lá o nome da Cristina Long, Rádio Mundial. Põe lá no Google que você vai achar meus blogs. Eu tenho lá a página no Facebook, tem um pessoal lá que me segue no Instagram, colocou coisas bem legais, dicas bem legais todos os dias para você no Instagram. Esses vídeos que eu gravo aqui na rádio vão lá pro YouTube, no meu canal, que também chama Cristina Long. Então, gente, cristinalong.com.br. Manda lá um oi pra gente, que eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo das 10 semanas, que realmente vai transformar a sua vida. 969657748, repetindo, 969657748, e o telefone lá do consultório, 43 27 43 01, lembrando que é São Paulo, então 0 operadora 11, 43 27 43 01. Olha só, quando a gente tira os nossos bloqueios emocionais, quando a gente tira as sensações de que a gente não pode, de que é difícil, quando a gente tira as ideias fracas a respeito do posso ou não posso, devo ou não devo, consigo ou não consigo, a transformação acontece. Por que as pessoas não mudam? Porque elas resistem, elas estão apegadas à velha forma de pensar e fazer as coisas sempre da mesma forma. Então, quando alguém vem com uma ideia nova, a primeira coisa que a pessoa faz é: não vai dar certo, porque ela já tem memórias de tempos onde ela tentou e não deu certo, certo? E o que eu faço com essas pessoas? Como que eu trabalho com essas pessoas? Eu justamente vou ali nas conversas anotando onde estão as travas, anotando onde estão os bloqueios, e através disso eu vou montar um procedimento onde eu vou fazer com você através das imagens hipnóticas e da parte toda energética que eu vou fazer com você, e você então vai se transformar através disso. Por quê? Uma coisa eu dizer para você é o seguinte: faça tal coisa. E outra coisa totalmente diferente é eu fazer a mesma coisa, mas não dizer em palavras, dizer através de imagens. Então, o que acontece? Você vai relaxar. No relaxamento, você entra num outro nível de consciência leve, que é o nível alfa. Então, você vai estar relaxado, vai me ouvir, vai estar tranquilo. E através desse relaxamento, através das imagens, eu vou trazer uma nova consciência para você. E, de repente, no outro dia, um dia, 2 depois, você vai passar a se sentir diferente. Então, por exemplo, pessoas que travam em reuniões, no dia seguinte, uns dias depois, elas se veem de repente falando, percebendo e sem realmente aquela trava, sem aquelas sensações horríveis que as pessoas sentiam, né? Essas pessoas me contam que elas sentem muitas vezes a garganta travar, elas sentem um nó na garganta, ficam vermelhas, suam frio, elas passam por situações onde elas literalmente travam. Quando eu tiro isso delas, o que acontece? Elas se veem de repente participando de algo que no passado elas tentaram e não conseguiram, ou tentaram e conseguiram mais ou menos e não foram tão bem e se sentiram inseguras. Elas passam a perceber que elas conseguem literalmente neste momento, naquele momento, fazer aquilo que elas precisam. Olha, gente, que interessante. Então, lá no consultório chega muitas pessoas com essas travas, onde elas não conseguem se expressar, onde elas não conseguem se colocar na própria vida, porque tem pessoas que atrapalham elas, o marido, a esposa, chefe, a vida em si. Elas não conseguem dizer para o mundo o que elas são, o que elas querem fazer, elas ficam nesse embate com essas pessoas. É muito comum também pessoas extremamente frustradas, cansadíssimas da vida que elas estão levando, elas não aguentam mais aquela vida, então elas querem uma mudança, não fazem a mínima ideia do como.
também é bem comum, pessoas com ansiedade, pessoas com medos, crianças, eu trato bastante crianças, e as crianças é bem interessante porque é muito mais rápido, né? Crianças pequenas são muito mais rápido do que os adultos, os adolescentes já levam um pouquinho mais de tempo, mas é muito interessante. Eu trato também os casais, onde através do diálogo entre eles, que eu vou ensinando como, e através dessas sensações que eu mudo dentro de cada um, o casal finalmente começa a se olhar e começa a se transformar e começa a fazer uma grande diferença na própria vida. É muito, muito interessante de como acontece esse processo. Gente, é muito legal quando a gente entende que a gente pode ser. É muito legal quando eu entendo finalmente que eu posso sim ter o que eu preciso. Eu só preciso entender o que eu preciso fazer para chegar lá. Se eu não conseguir ainda, é porque eu ainda não entendi como. E eu vou te ensinar e eu vou fazer esse processo com você. Então, anota aí. 9696577748 é o nosso WhatsApp. A gente não atende esse WhatsApp, você precisa mandar um oi pra gente, a gente te manda as informações. 9696577748 e o telefone lá do consultório é 4327-4301, repetindo, 4327-4301. E eu quero fazer um convite para você. Gente, no dia 8 de junho agora, eu vou ao Egito e eu quero convidar você a vir fazer essa viagem comigo, é uma viagem fabulosa. Eu vou todos os anos ao Egito, é uma viagem que está super facilitada, é super segura, a gente vai fazer um cruzeiro lindo lá e eu vou estar disponível para te ajudar a trabalhar as suas questões emocionais. Que tal passar 9 dias comigo lá no Egito, não é uma boa? Entra lá no site jornadas.tour.br, jornadas no plural, e lá nesse site, Jornadas, está as informações dessa viagem ao Egito e também a próxima viagem, que será em setembro, para Machu Picchu, lá no Peru. Então, jornadas.tour.br. Olha só, se transformar é possível. As pessoas que se transformaram, elas entenderam algo que elas não tinham entendido antes e por isso elas passaram dessa fase. É como um videogame, você tem que passar de fase. Se você não está passando de fase, é porque você não está conseguindo entender o que você precisa fazer. E olha só, se você não entendeu até agora, você vai continuar não entendendo. Pessoas que têm problemas e elas procuram soluções nos lugares certos, elas encontram. Pessoas que têm problemas encontram soluções, tentam encontrar soluções nos lugares errados, elas não conseguem chegar a lugar nenhum. É importante que você entenda isso, é importante que você entenda como fazer essa transformação acontecer, como fazer essa mudança acontecer por você. Então, pessoal, eu sou Cristina Long, cristinalong.com.br, o nosso WhatsApp 969657748, repetindo, 969657748 e o telefone lá do consultório 4327-4301. 4327-4301. Bem, eu vou ficando por aqui. Até o meu próximo programa na terça-feira, às 7. Boa noite. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos,